Antes de nós começarmos o culto, os irmãos já devem ter percebido que a gente fica numa agitação normal dentro do santuário, vendo uma coisa, vendo outra. Mas agora esse é o momento de nós acalmarmos os nossos corações. É o momento de nós relaxarmos na presença do Senhor e deixar que o Espírito de Deus fale aos nossos corações, fale a nossa vida. E ao sairmos da casa do Senhor, possamos levar essa alegria para os nossos lares, essa alegria para uma semana de trabalho, essa alegria para os enfrentamentos do dia a dia, que obviamente todos nós temos. Eu sou o pastor Roberto, está aqui o pastor Israel Belo, o pastor José Maurício, e nós gostaríamos de conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez. Gostaria de pedir a você para que se coloque de pé, para que possamos então te ver, te dar um abraço, te dizer que você é muito bem-vindo. Dois jovens lá atrás, aqui à frente também. Como o pastor tem dito, só sente depois que você receber um abraço de alguma pessoa. Temos aqui um irmão também à frente, seja bem-vindo. Dê um caloroso abraço na pessoa que está ao seu lado, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Os irmãos podem se assentar. Gostaríamos também de dizer àqueles que estão nos assistindo pela internet, que você possa estar também com seu coração aberto para louvar ao Senhor e para ouvir a mensagem do nosso Deus para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Também nesse momento eu gostaria de saber se algum irmão durante essa semana aniversariou mais um ano de vida, quem sabe mais um ano de casamento ou de batismo. Eu gostaria de convidar para que você viesse então à frente, para que pudéssemos então estar orando por você. Há algum irmão que aniversariou durante essa semana? Pessoal, né, pastor, gosta de dizer a idade, né? Mas a gente não vai denunciar, correto? São pessoas bem resolvidas, mas aqui eu não vou denunciar ninguém. E o casal que completa 17 anos de matrimônio. Como é bom, né, meus irmãos, a gente poder estar aqui na igreja com a nossa família, com o nosso cônjuge, agradecendo a Deus por mais um ano de vida. Enfim, como é bom saber que o Senhor tem estado conosco, tem nos ajudado a atravessar por tantos problemas, mas a felicidade de estarmos ao lado dele é muito melhor, é muito maior. Vamos orar por esses irmãos, e aqueles que quiserem após a oração dar um abraço, poderão vir até aqui à frente e fazê-lo. Oremos. Pai de amor, graças a Deus nós te damos pela vida, Pai, de cada irmão aqui, daqueles que estão sentados, daqueles que estão, Senhor Deus, nos assistindo através da internet, e desses que aqui estão à frente, por terem completado mais um ano de vida, ou mais um ano de casamento. Deus, louvado seja teu nome por cada um deles. Te peço, a Deus, que tu continues a derramar saúde, paz, alegria, felicidades, que tu possa, Senhor Deus, ajudá-los nessa caminhada, que eles tenham sempre, Senhor, a certeza de que é o Senhor quem dá a vida, de que é o Senhor quem nos proporciona a alegria de estarmos sempre, Senhor Deus, unidos, juntos de Ti. Que o Teu Espírito então, ó Pai, possa cobri-los com as Tuas mais maravilhosas bênçãos, com as Tuas mais ricas bênçãos, em nome de Jesus, amém. Bem-vindo a mais um Ita News. Confira agora algumas das informações da nossa igreja.
O grupo Mulher Cristã em Ação se reúne no próximo dia 10, às 15 horas, para discutir sobre a problemática da mulher cristã no mundo. A palestrante será a advogada, pedagoga e teóloga Marcilene de Andrade Vieira. Não fique fora dessa, esperamos por você! Os grupos familiares estão estudando sobre a oração. Tem sido momentos preciosos de estudo da Palavra de Deus e intercessão pelos outros. No site da nossa igreja, você confere todas as informações sobre os locais e os horários dos grupos. Participe, tem um GF perto de você. No próximo sábado, acontece o intercâmbio dos nossos juniores com os juniores da Igreja Batista Memorial da Tijuca. A programação está recheada de muita diversão. Haverá gincana esportiva, gincana bíblica e muito mais. Traga o seu junior. Para mais informações, procure o Cleodair Godoy no Ministério de Crescimento. O Itanews de hoje vai ficando por aqui. Para mais informações, acesse o site www.itacuruca.org.br. Desejamos a você uma ótima semana. Até a próxima. Tchau! Falar igual os meus filhos falam, fala sério. Quanto de nós não voltamos a alguns anos atrás e nos lembramos então quando cantávamos: alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor, né? Lá no texto de Deuteronômio 10, 14 diz assim: ao Senhor pertence a terra e todos os que nela habitam. Ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. Tu és fiel, Senhor. Eu vou convidar a todos para que se coloquem de pé, para que possamos cantar, bem alegres, essa música que fala tão profundamente aos nossos corações.
Todos juntos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Otília Galvão vai cantar uma música. Agora os irmãos podem se sentar, por favor. Que diz o seguinte: levanta-te e brilha. Que possamos de fato, meus irmãos, ouvir a música, nos levantar dos nossos problemas ou das nossas dificuldades e deixar o brilho do Senhor invadir os nossos corações, o nosso rosto e brilharmos para o mundo. Levanta-te,
Antigo Testamento encontramos a promessa de que um dia a luz resplandeceria nas trevas, Isaías 65. Mas em João capítulo 1 nós encontramos que a luz já raiou. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Este é o sentido desse lindo hino que nós ouvimos neste momento. Que ele, ouvindo-o, nos inspire a sempre ter em nossa perspectiva, em nosso horizonte, que vivemos por causa de Jesus e vivemos na luz de Jesus. Assim como ele brilhou, ele espera também que nós brilhemos. Quero trazer algumas palavras antes do ofertório. Daqui a pouco, então, as crianças vão tocar. Enquanto estiverem tocando, nós vamos trazer nossos dízimos, nossas ofertas. Primeira palavra com respeito ao nosso novo templo. Essa semana fiquei muito feliz porque demos alguns excelentes passos nessa direção. Já temos um orçamento provisório, tentativo, que nem ousarei declarar aos irmãos qual é o valor. Mas podemos pegar então cada etapa da sua construção e já colocá-lo planejando. Por exemplo, poderíamos construir o nosso templo em 36 meses. Pessoalmente não creio ser isso possível, em termos dos recursos materiais, financeiros necessários. Mas já temos um orçamento, até para ser criticado, para ser revisto. E percebemos que a primeira etapa dos chamados serviços preliminares, a terra, a demolição, o colégio deve nos entregar o terreno em março, podemos então planejar a demolição. Nesta quinta-feira teremos uma reunião com a empresa que pretendemos contratar para acompanhar o processo na prefeitura de licença de obras e outros aspectos ligados a projetos e legalizações. Então tivemos um grande avanço. Quero que os irmãos orem então por essa reunião da quinta-feira e que peça a Deus que coloque no seu coração uma paixão também por essa construção, que é de um templo, enquanto nós vamos construindo também a igreja, sempre sendo construída com as suas necessidades de cada irmão, as suas dificuldades, os seus avanços. Gostamos muito que os irmãos compartilhem conosco
as suas vitórias num concurso, os seus medos por uma cirurgia que vai fazer. Somos esta igreja e podemos, quando oramos uns pelos outros, fazer uma grande diferença na vida de cada um. Não importa o tamanho que tenhamos, queremos sempre manter essa dinâmica de uma família na vida de nossa igreja, respeitando, evidentemente, as individualidades. Há pessoas que não querem que ninguém saiba nada sobre a sua vida, respeitamos. E outros que querem que intercedamos por elas, respeitamos e nos envolvemos também em oração nesse sentido. Então eu gostaria que os irmãos levassem em conta então esse nosso projeto todos os dias em oração, menos amanhã. Amanhã os irmãos não vão orar sobre esse assunto para pedir nada a Deus. Amanhã é dia só de agradecer. Então eu sei que de manhã alguns de nós aqui nos levantamos, começamos orando, exaltando o nosso Deus, agradecemos a Ele, depois vem a listinha, né? Irmão fulano, aquela pessoa, meu irmão, minha esposa, aquela listinha comprida que a gente sabe fazer. Amanhã não. Se eu pudesse brincar, diria, amanhã está proibido. Amanhã é só agradecer, durante o dia todo. E depois à noite aqui às 7h30. Quantos pretendem vir aqui amanhã no culto de gratidão a Deus às 7h30 da noite? Muito bem. E não vou perguntar, já se inscreveu para o depois do culto? Então tá bem, não vou perguntar. Então se você não se inscreveu, saia correndo quando acabar o culto e vá lá se inscrever. É gratuito. É só o pessoal da amizade saber quem vem para preparar o que vai preparar de modo adequado. Então, se você não puder chegar às 7h30 por causa do trabalho, chega às 8h. Não deve chegar às 8h, chega às 8h30. Não deve chegar às 9h, chega às 9h. Chegar às 9h30, vem no ano que vem. Vem, é importante que você venha agradecer, seja uma atitude voluntária, natural em você, a da gratidão, então, amanhã. Quarta-feira, em que pede ser feriado, vamos ter normalmente nossa Academia da Alma, e quem sabe talvez seja para algumas oportunidade de vir, porque não podem em outros dias por razões de trabalho. Se você não tem vindo por isso e quer vir, pelo menos uma quarta-feira você é muito bem-vindo nesse sentido. Nós vamos ter o nosso retiro começando dia 11. Vou pedir que coloquem ali, primeiramente, o série de estudos do nosso irmão Richard, não é? Que é um convite a que nós aprendamos a administrar o tempo. Olha aí, vocês estão vendo? Eu estou. Então, todos os domingos, às 6h, na sala da MCA. Quem aqui sabe onde fica a sala da MCA? Levante a mão. Alguns não sabem nem o que é MCA, né? Mulher Cristã em Ação. É a sala descendo aqui, no nível térreo à esquerda. Então, o irmão Richard, que é especialista nisso, é consultor de empresas, grandes empresas, vai dar o seu tempo aqui gratuitamente. Ele chamou de facilitador, ele gosta dessa palavra, ele é professor mesmo, ele vai ensinar como a gente organizar o tempo. Sabe por quê? Porque o nosso acampamento vai começar na sexta-feira, dia 11, às 20h. Como você vai chegar aqui na hora? Tem que saber administrar o tempo. Faça o curso e não falte, então, aqui, dia 11, sexta-feira, 20h, para ir para o nosso acampamento, 11 de novembro. Tem que chegar. Não, sim, quem fizer o curso vai aprender o seguinte: todo pontual chega antes. Não é quem chegar às 8 está atrasado. Não é verdade? O nosso culto começa o segundo às 11. Se você é pontual, você chega às 10:50. Não é verdade? Nós sempre começamos a hora. Hoje começamos com 2 minutos de atraso, porque aquele relógio está atrasado lá. Mas vamos acertar o relógio também. E dia 25/11, vai ter um passeio também da terceira idade, lá no sítio Roberto Regina, em Guaratiba. Procure logo se inscrever. Sabe por quê, meus irmãos? Acabam as inscrições e alguns não vão porque não tem mais vaga. Então, se você pretende ir, depois é só você se informar a este respeito. Daqui a pouco, então, nós teremos o nosso momento de oferta. Mas antes quero chamar aqui alguns jovens e adolescentes que serão batizados no próximo domingo à noite. Então, por favor, já podem vir aqui, porque nós vamos ouvir então as suas profissões de fé. Por favor, alguns farão à noite, outros farão agora de manhã. Teremos batismo em dezembro também, no dia 14 de dezembro.
teremos batismo também dia 31 de dezembro, se Deus quiser. Bem, aqui nós temos 3 jovens, você vai ser o primeiro pela ordem, não vou começar por ele lá, tá bem? Que desejam ser então batizados, cada um tem uma história, não é? Esses 2 aqui são de famílias da igreja, esses 2 irmãos aqui não são de família da igreja, mas têm participado conosco e tomaram essa decisão. Esses já são universitários, esses já são pré-universitários, cada um tem a sua própria história. Vou perguntar ao Thales, que estuda filosofia. Tem de tudo nesse mundo, né? Filosofia, não é? Ok? Para dizer por que você, Thales, quer ser então batizado. Eu quero me batizar porque um dos objetivos que eu procuro é a comunhão espiritual e o batismo, eu acho que é um caminho para isso. Muito bem. E você, Luísa? Porque o batismo é o laço que você estabelece com Deus. Então, é uma relação íntima. Um compromisso, né? Uma intimidade, uma busca, não é? E você, Camila? Porque eu resolvi entregar minha vida a Jesus e eu gostaria de compartilhar isso com a igreja. Tá bem. E você? Porque... Calma. Você sabe o nome dele? Israel. Tá vendo? Ninguém é perfeito, não é verdade? Então, assim eu quebro um pouquinho, porque ele é um pouquinho tímido, né? Mas então agora já perdeu toda a timidez, né? Vamos lá. Porque eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e quero tornar isso público. Certo. E você não faz isso porque os seus pais que estão ali pediram para você fazer, não? Não, não. É algo bem pessoal. Pessoal. E você acha que é para o resto da sua vida? Para o resto da minha vida. Tem certeza da sua salvação? Tenho. Seus pais estão ali, é por causa deles? Você quer se batizar por causa do seu irmão? Não. Decisão pessoal. Pessoal. Para sempre? Para sempre. Salva por Jesus Cristo? Sim. Bem, eu não posso fazer a mesma pergunta, mas Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, isso é claro para a sua vida? Sim. De igual modo, Ele que dita as regras, as linhas do seu pensamento, inclusive é Jesus Cristo? Sim. Bom, aqui temos então esses nossos jovens aqui que dão esse testemunho. E os que são favoráveis a que os recebamos por batismo, levantem uma de suas mãos, por favor. Muito obrigado. Eu vou pedir uma coisa que eu nunca pedi nessa igreja. Nem sei se devo pedir, mas agora eu tenho que pedir, que eu já anunciei, né? Que nós os saudemos com uma salva de palmas. Mas, irmãos, essa é uma decisão inolvidável, inesquecível, inapagável da nossa memória. Com tantas outras possibilidades, nos mais variados planos, desde o plano moral ao plano intelectual, voluntariamente, eles escolhem: eu quero ser um discípulo, uma discípula de Jesus. Deus abençoe vocês, tá bem? Fiquem sempre firmes. Pode sentar então. Então agora nós vamos participar dos nossos dízimos, ofertas, nossas crianças e acompanhadores vão participar nesse instante, né? Esse é uma classe que funciona aqui em nossa igreja, em que a irmã Kátia ensina a flauta a todos quantos quiserem, sobretudo crianças. A nossa irmã Hélida dá um grande apoio, está ali ao piano, e aqui eles aprendem música, como se estivessem brincando, não é? E aqui nós vemos parte desse fruto, parte desse resultado. Então, se você... Hein? E é gratuito, não é? A irmã Kátia faz isso porque ela ama vocês e gosta muito da flauta. Vamos então trazer nossos dias, nossas ofertas nesse instante.
Eu quero fazer uma consulta muito breve para fim de orientação nossa, com relação aos próximos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, que cai no domingo. Estão lembrados disso? Dia 25, nós tradicionalmente informamos a todos, alguns não são regularmente daqui, nós não temos nenhuma atividade no dia 24 para as famílias. Publicamos, inclusive, a ordem de culto para quem queira fazê-lo. E no dia 25 celebramos um culto às 11 horas da manhã. Já é uma tradição começada em ministérios pastorais anteriores, muito abençoado aqui em nossa igreja. Só que nesse ano cai num domingo. Então eu quero não perguntar o que você acha, mas o que você vai fazer. Você virá num dos cultos da manhã, se fizermos os 2 cultos regulares, e no culto à noite, só virá num culto, preferia que fosse às 11 horas. Eu quero então ouvir você a respeito desse assunto. Então eu vou claramente mencionar isso. Pense na sua família, na sua história e levante o seu braço, com isso vai nos orientar a como proceder. Primeira hipótese: se nós fizermos um culto às 9, às 11 e às 19, domingo normal, quantos virão num dos cultos da manhã? Levante uma de suas mãos, por favor. Muito obrigado. Quantos virão se fizermos só o culto das 11 às 11 horas? Tá bem? Muito obrigado. Quantos virão no culto da noite se nós o fizermos? Está bem? Muito obrigado. Com isso nós podemos ter uma noção de como iremos proceder e os irmãos serão informados em tempo oportuno. Nós iremos ter agora o nosso instante de intercessão. Quero antes anunciar um motivo, 2 na verdade, né? Hoje à noite teremos, num dos momentos de intercessão, um tempo de gratidão a Deus pela vida do irmão José Carlos Pinto Paz. Ele faleceu na quinta-feira, tínhamos orado por ele, vimos orando. Há 1 ano e meio ele teve esse diagnóstico de câncer de esôfago e a sua luta e a sua dor terminaram nessa quinta-feira. Ele foi velado no cemitério do Carmo. Lá estivemos, fizemos um culto de gratidão a Deus por sua vida e foi cremado na sexta-feira de manhã. Fizemos também lá um culto antes daquele momento, ali no crematório do Caju. Então, esse é um motivo. No boletim ainda consta o nome dele como em tratamento no CTI, mas porque o seu falecimento se deu depois do fechamento da edição do boletim. E o segundo motivo é de intercessão. Devidamente autorizado por ele, já fizemos um momento especial de oração no primeiro culto. Nosso irmão doutor Roberto Carrasco, chamo de doutor porque aqui em nossa igreja ele exerce também essa função voluntariamente às quartas-feiras, atendendo como cardiologista clínico geral a todos que o buscarem gratuitamente. Era um serviço que ele vinha fazendo. E ele, o médico, se encontra ferido. Ele se encontra com câncer na bexiga, terá que ser operado e o Dr. João Schiavini está cuidando dele, já fez todos os exames pré-operatórios, está pronto então para a marcação da cirurgia. Nós iremos informar devidamente aos irmãos e eu peço desde já então que os irmãos orem todos os dias por ele. Eu vou informando aos irmãos. Eu tenho enviado, não muito para não encher sua caixa postal, mas tenho enviado quando há informações muito relevantes para o endereço do grupo que nós criamos, em que colocamos todos os membros da igreja que disponibilizaram os seus e-mails, que é o igrejaitacuruçá@googlegroups.com, e nós temos feito isso, e por esse e-mail posso informar os irmãos durante a semana antes do domingo. É um motivo de oração, é um motivo de preocupação de nós todos, e fazemos isso com qualquer membro da igreja que, tendo uma dificuldade, quer que nós oremos por ele. Respeitamos aqueles que preferem o anonimato, é uma razão legítima, e aceitamos aqueles que querem que as pessoas orem e saibam da sua condição, e essa é a condição agora do Dr. Roberto Malta Carrasco. Peço que os irmãos orem diariamente também por ele. Vamos prosseguir então agora com o nosso momento de intercessão. Bem, pastor Israel, além desses pedidos que o pastor apresentou, eu queria deixar com os irmãos também algumas situações que durante a semana tiveram
alguma mudança de quadro. No caso da irmã Nádia, ela teve que retornar ao hospital, estava com muitas dores. Eu estive lá na sexta-feira visitando-a, oramos ali por ela. Ela está numa recuperação de uma cirurgia de coluna. O nosso irmão Ney Oliveira, que estava internado, felizmente já foi para casa. Falei com a sua esposa ontem à tarde. Ele está em recuperação, em tratamento domiciliar. O irmão Rui Xavier também, que foi operado na semana que passou, está em sua casa em recuperação. E nossa irmã Leda Paiva, que estava internada também no hospital, foi liberada para a sua residência para cuidados familiares. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa que achei bastante interessante. O pastor fez esse comentário no início da intercessão no culto, primeiro culto. Quando da notícia do diagnóstico de câncer do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a imprensa acaba fazendo uma série de especulações, todos nós sabemos, não é? E o que mais se apresenta é a gravidade do quadro, cada um dá uma opinião. Mas na verdade nós temos vários irmãos que estão em tratamento de saúde nessa área, inclusive eu. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Não somente nessa situação especificamente de tratamento de saúde, mas em qualquer outra situação, em qualquer outra área da nossa vida. Porque às vezes nós pensamos que por ser um problema maior, não é? Por ser um problema mais grave, a nossa visão humana, vai ser mais difícil de ser resolvido, não é? E se for uma coisa simples, Deus vai resolver rapidamente. Mas a verdade, não há uma coisa que seja impossível para Deus. Aos olhos de Deus, todas as coisas são possíveis. Então, se você está enfrentando na sua vida agora, neste momento, alguma situação que você considera uma situação de gravidade, né? Você está preocupado, está aflito ou aflita, pense nisso, porque a palavra do Senhor nos diz em Jeremias 17, verso 7, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Graças a Deus, meus queridos irmãos e irmãs, que a nossa confiança, ela está depositada no Senhor. Nós confiamos os médicos, a quem o Senhor deu a eles sabedoria para cuidarem da saúde do homem. Entregamos as nossas vidas em suas mãos quando vamos para um centro cirúrgico. Entregamos as nossas vidas em suas mãos para que eles possam cuidar da nossa saúde e fazer então um diagnóstico preciso para que possamos cuidar dela. Mas acima dos médicos, acima da ciência, acima da sabedoria humana, está o nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Então gostaria que você nessa manhã pensasse nisso, que a sua confiança, minha confiança, nossa confiança, precisa estar depositado primeiramente no Senhor. É claro que nós confiamos também no homem, através da sua sabedoria, confiamos no médico pela sua capacidade, porque ele estudou para isso, mas antes de tudo precisamos confiar no Senhor. Vamos cantar um hino que diz: ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Enquanto nós cantamos este hino, eu queria convidar você, se você desejar vir aqui à frente, pedir ao pastor Roberto para estar aqui comigo, para esse momento de intercessão. Se você está enfrentando um problema, seja qual for a área da sua vida, saia do seu lugar, venha aqui à frente. A nossa igreja é uma família, uma comunidade de fé. Nós oramos uns pelos outros, acompanhamos uns aos outros, lá no hospital, acompanhamos os nossos lares, acompanhamos o nosso culto doméstico, nos momentos de oração e intercessão da igreja. Por isso alguém sempre vai estar orando por você, nunca se esqueça disso. De vez em quando eu falo isso aqui, não é? Porque é uma realidade, sempre haverá alguém orando por você, nunca se esqueça disso. E nós vamos então realizar isso mais uma vez, orando pela sua vida e orando por aqueles que assim o desejarem nesse momento. Vamos adorar ao Senhor, e enquanto adoramos o Senhor, se você quiser vir à frente, vem aqui para esse momento de intercessão.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos confiar no Senhor sempre, ó Pai. Mas há momentos da nossa vida em que nós fraquejamos. Pedimos, ó Deus, que Tu nos ampares. E se alguém aqui nesta manhã está nessa condição de insegurança, de incerteza, que o Senhor possa encher o coração dessa pessoa da Tua graça, da Tua paz, da Tua confiança, ó Deus, e dando-nos neste dia, ó Pai, a Tua direção e a Tua orientação. Alguns nomes foram aqui mencionados, alguns quadros já um pouco mais graves, outros que estão ainda em início de tratamento, alguns pré-operatórios, outros pós-operatórios. Mas, ó Deus, como dissemos ainda há pouco, nós temos esta certeza de que nada para o Senhor é impossível. Por isso nós nos colocamos nas Tuas mãos e pedimos, ó Deus, que Tu exerças, ó Deus, pela Tua soberania e o Teu poder, liberando sobre nós, sobre as nossas vidas, a bênção que nós precisamos, Pai, na área da saúde, na área familiar, na área espiritual, na área, ó Deus, emocional, afetiva. O Senhor sabe, Senhor, o que nós estamos precisando nesta manhã. Consola, ó Deus, te pedimos os corações enlutados, entristecidos pela perda de uma pessoa querida, como algumas pessoas estão vivendo essa situação na semana que passou. Dá, ó Deus, a esperança, o conforto, a segurança no Senhor para aqueles que se preparam para uma cirurgia. E dá-nos, ó Deus, acima de tudo, acima de todas as coisas, essa confiança plena de que o Senhor está conosco em todas as horas do nosso viver. Obrigado, ó Deus, pela Tua companhia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos ama e que está interessado em todas as nossas dificuldades. É por essa razão, Pai, que nós oramos e oramos agradecidos, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Todos os irmãos podem se assentar. Todos os
Tenho tido o privilégio de meditar nas orações da Bíblia. Já refleti sobre 48 delas. Algumas estão curtinhas no nosso Diário do Crescimento Cristão, nosso boletim dominical, e outras tenho trazido aqui em alguns domingos para a nossa reflexão, é o caso de hoje. Eu buscava uma oportunidade de falar aos irmãos sobre um dos problemas que nós temos. Problema esse que apareceu de modo altissonante no inventário que pedi que os participantes da Academia da Alma fizessem. Porque no topo, como diriam os publicitários, top of mind, no topo da mente da maioria dos presentes, estava ali um sentimento: medo. Boa parte de nós tem medo. E eu procurava então uma ocasião para trazer uma reflexão sobre esse assunto. Vou fazê-lo agora, por causa dessa oração que está em Lamentações 3, 55 e 66. À noite eu vou continuar tratando especificamente de um medo. O medo de não ser salvo. O medo de não ir para o céu. Vou pregar sobre o seguinte tema: nós podemos ter certeza da salvação. Podemos e devemos ter certeza da salvação. Não baseado no texto que está indicado no programa, mas em outro conjunto de textos, sobretudo do Novo Testamento. Se você tem algum irmão em Cristo que está com essa dúvida, com essa incerteza, algum amigo que acha que é impossível, é presunção alguém ter certeza de sua salvação, teremos ocasião de aprender o que a Bíblia nos diz a esse respeito no culto desta noite. Esta oração diz o seguinte, Lamentações 3, 55 a 66. Vou começar ao contrário, vou começar dos versos finais, do verso 59, porque esta oração conta uma história. Me parece, no entanto, que fica mais claro para nós se ouvirmos a história e o final dela que está no começo desta oração. Ouçamos então, versos 59 e seguintes até o 66, de Lamentações 3. Tu tens visto, Senhor, o mal que me tem sido feito. Toma a teu cargo a minha causa. Tu viste como é terrível a vingança deles, isto é, dos meus inimigos. Tu viste todas as ciladas contra mim. Senhor, tu ouviste os seus insultos, todas as suas ciladas contra mim, ainda aquilo que os meus inimigos sussurram e murmuram o tempo todo contra mim. Olha para eles, sentados ou em pé, zombam de mim com as suas canções. Dá-lhes o que merecem, Senhor, conforme o que as suas mãos têm feito. Coloca um véu sobre os seus corações e esteja a tua maldição sobre eles. Persegue-os com fúria e elimina-os de debaixo dos céus, ó Senhor. Esse é o desejo. Esta é a condição. E agora, no versículo que começa essa oração, versículo 55, o profeta, poeta, resume a história assim: clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouviste o meu clamor, que dizia: não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. E aqui vem então a notícia maravilhosa. Senhor, tu te aproximaste de mim
quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. E talvez na sua versão, não temas. Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. A segunda parte da oração se aproxima dos chamados salmos de imprecação, salmos de reclamação, salmos de xingamento. E precisamos, ao ler esses salmos, bem como essa segunda parte da oração, ter em mente 3 coisinhas, para lermos bem a Bíblia. A primeira é que na literatura do Antigo Testamento não se fala em problemas, adversidades, se fala em inimigos. Isto é, as coisas têm cara, têm nome. Isso faz parte do modo hebraico de pensar. Podemos dizer então, toda vez que lemos inimigos, destrói os inimigos, estamos dizendo, destrói os problemas, as adversidades. Quando o Dr. João Schiavini arrancou a minha próstata, ele fotografou, me mostrou, mas eu não podia mais vê-la, já estava no lixo. A minha adversidade tinha um nome, objetivo, concreto, que foi destruído e jogado no lixo. É esse tipo de pensamento que perpassa a maneira de refletir da mente hebraica, que não está muito distante da nossa. Quando os salmistas falam em inimigos, nós podemos pensar em pessoas, mas em coisas, em situações, em ameaças, em adversidades. Mas temos que nos lembrar também que todo o Antigo Testamento, e aqui impera muita confusão, deve ser lido obrigatoriamente à luz do Novo Testamento. Nós não somos homens e mulheres da antiga aliança. Nós somos mulheres e homens da nova aliança. E na nova aliança, Jesus diz, ame os seus inimigos. Aqui, pessoas reais. Porque aí nós temos uma terceira perspectiva a considerar. Lembram-se que algumas vezes já citei aqui um pensamento de C.S. Lewis, que ele chama a dor ou o sofrimento de um megafone de Deus. Diz ele, é uma expressão bastante bonita, que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossos sofrimentos. Em outras palavras, o sofrimento pode e deve nos levar a uma vida de mais intimidade com Deus. Deus não nos manda o sofrimento para que tenhamos tal intimidade, mas vindo o sofrimento, devemos transformar esse sofrimento em uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus. Foi essa experiência do profeta. Ele, Senhor, não se esqueça de mim. E ele experimentou que Deus se aproximou dele, como se estivesse distante. Parecia que Deus estava irado contra ele, e Deus se achega de modo misericordioso. O sofrimento fez o autor experimentar um Deus que ele não conhecia ainda. Por isso, no verso 23 do mesmo livro e capítulo, Lamentações 3, 23, ele repete aquela frase que nós sabemos de cor: graças ao grande amor de Deus é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Não tenha medo.
Eu fui ler a Bíblia para ver quantas vezes essa promessa aparece na palavra de Deus. E eu mesmo fiquei surpreso. Muitas, dezenas de vezes. Da boca de Deus. E selecionei algumas, que eu vou ler daqui a pouco para vocês. Por que Deus fez tais promessas? Porque Deus sabe que nós temos medo. Nós temos medo porque na infância mentiram para nós, dizendo, por exemplo, que atrás do murundu tinha um bicho-papão. Gente, crer em Papai Noel não faz mal a ninguém. Mas crer que existem fantasmas que nos perseguem faz tanto mal que alguns de nós passamos a vida inteira acreditando no fantasma atrás do murundu. Mentiram e acreditamos. Por isso temos medo. Mentiram que éramos fracos e que nunca poderíamos vencer os nossos obstáculos. E acreditamos nesta mentira. Mentiram nos dizendo que nós iríamos fracassar. Acreditamos. Tornamos essa mentira uma verdade. Então, quando tentamos fazer uma coisa, vamos tão trêmulos e tão derrotados que saímos de fato derrotados. Temos medo porque nos comparamos com outras pessoas. Oh, desgraça terrível! Eu sou eu, você é você. A minha dor é minha, não é a sua, e vice-versa. Eu tenho as minhas características, as minhas possibilidades, as minhas limitações. Os meus triunfos, os meus fracassos são completamente especiais, individuais, intransferíveis. Eu não sou outra pessoa, não posso ser julgado como outra pessoa e vice-versa. Nos comparamos e vemos os fortes, os vitoriosos e dizemos, mas eu sou tão fraco, como se o outro de fato fosse forte. Nós temos medo porque nós olhamos demais para os obstáculos, iguaizinhos àqueles 10 espias que lemos em Números que foram ver a terra de Canaã. Eles viram montanhas que não existiam, gigantes que nunca surgiram. O medo os fez ver obstáculos que não existiam. Já contei aqui que me recordo que fiz uma viagem de avião do Rio a Belo Horizonte há alguns anos. E quando o avião deixou o estado do Rio de Janeiro, entrou no estado das Montanhas Gerais, como devia ser o nome daquele estado, eu comecei a olhar lá embaixo, a não sei quantos mil pés de altura, aquelas montanhas. E fiquei pensando como eu as via. E como as pessoas estavam lá embaixo, nos automóveis ou a pé, viam aquelas montanhas. Para eles, montanhas difíceis, que demandavam horas para serem escaladas, ou de carro para serem vencidas. Para quem estava a vários mil pés de altura, aquelas montanhas eram pedrinhas, pedregulhos, ridículas montanhas. Esse é o nosso problema. Olhamos às vezes as montanhas da perspectiva de quem está abaixo delas. Os obstáculos se tornam intransponíveis. Temos medo porque nós não prestamos atenção às promessas de Deus. E então, quando nós não prestamos esta atenção, nós ignoramos que Deus é aquele que luta conosco, que está sempre ao nosso lado. Nós temos medo, meus irmãos vão dizer, porque nós temos tomado a decisão de expulsar Deus das nossas vidas.
Vou ler as promessas, que são as mais importantes dessa mensagem. Todavia, quero dizer ainda que se você tem medo, e talvez tenha, primeiramente você precisa reconhecer que é um cara medroso, uma senhora medrosa, uma garota medrosa. A partir dessa realidade, eu sou medroso, eu tenho medo. Não temos medo de todas as coisas, mas temos de algumas. Quais são? Por quê? Se queremos vencer o medo, quando tivermos que fazer alguma coisa, façamos. E se fracassar, faça de novo. E se fracassar, faça de novo. Até fazer. É conhecida a história de Abraham Lincoln, que se tornou o presidente mais respeitado da história daquele país. Podíamos brincar que ele perdeu a eleição até para síndico de prédio. Não ganhava nada. Mas nunca desistiu. Teve depressão, mas nunca desistiu. E foi eleito, se tornou aquele que é considerado o maior da história daquele país. Fracassou? Faz de novo. Paremos de olhar os obstáculos como sendo aquilo que não são, e olhemos mais para as qualidades que Deus nos investiu em nossa vida, colocou dentro de cada um de nós. Prestemos então atenção às promessas de Deus, que vou então agora lê-las. Você pode marcar na sua Bíblia, depois será publicado, você pode memorizar. Talvez não consiga memorizar todas as promessas, mas uma ou duas, que quem sabe serão como canções de Deus cantarolando na sua alma, na hora da aflição, na hora do medo. Primeira, Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Já pensou você achando que não vai dar certo, que vai perder o que já perdeu? O próprio Senhor vem à sua memória, Ele mesmo lhe falando, irá à sua frente e estará com você, nunca o deixará, nunca o abandonará. Segunda promessa, Josué 1:9, sabemos de cor esta, quando Deus comissiona a Josué uma tarefa além da sua capacidade, porque às vezes Deus nos capacita em tarefas que achamos estão além de nós. Então ele diz, Josué, diz a mim, diz a você, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O apóstolo Paulo experimentou a mesma realidade. Certa noite, diz Atos 18, 9 e 10, o Senhor falou a Paulo numa visão: Paulo, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade, concluindo, orando por você. Há outras. Uma está em Isaías 41:10. A propósito, todo o livro de Isaías, segunda parte, capítulos 40 e 41, são uma lufada de vigor, de esperança em nossa consciência. Isaías 41:10, a promessa é a seguinte: não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Talvez vocês digam, mas parece que as promessas dizem a mesma coisa. Sim, quase que a mesma coisa, porque o nosso medo também é o mesmo. Provérbios, surpreendeu-me encontrar também em Provérbios,
3, 25 a 26. Não terá medo de calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. E é valoroso sabermos que essas promessas de Deus são muitas, repito, não derivam daquilo que nós somos. Não é, portanto, o pensamento positivo, não é algo como autoajuda. Essas promessas derivam de quem Deus é e de seu amor para conosco. Por exemplo, nós encontramos esta promessa de Jesus em Mateus 10, 28 a 31, mas antes, Isaías 44, 8, mostrando o caráter de Deus. Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás. Vocês são minhas testemunhas. Ou seja, olhem um pouquinho para suas próprias vidas e vocês vão ver quem eu sou. Estão temendo agora por quê? Há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma rocha outra, não conheço nenhuma. Jesus então diz: meus discípulos, não tenham medo, Mateus 10, 28 a 31. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. E aqui vem uma comparação extraordinária. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha nos sacrifícios que se faziam. Contudo, nenhum deles cai no chão. Não é interessante? Passamos daqui a pouco ali embaixo na rua e vamos ver nos fios um monte de pardais, diríamos nós, pousado ou pendurado. Nem olhamos para eles, todos iguais, pardais. Nem passarinho de verdade é aquilo. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do Pai de vocês, sem o consentimento, do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Por isso ele diz, Lucas 12, 32, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Então eu lhe sugiro, mencionei aqui algumas, você pode encontrar na sua Bíblia outras promessas para não ter medo. Eu lhe sugiro, memorize essas promessas. Essa memorização vai lhe dar mais instrumentos para exercitar a sua confiança em Deus. E se em meio a essa condição vier uma crise de fé, reafirme a sua fé. Memorize outros versículos, repita-os. Chame Deus para a sua história. Entrelace a sua mão com a mão de Deus e siga junto nesta jornada. Deus é aquele que luta conosco. Mas Deus não luta conosco as lutas que nós não queremos que Ele lute. Ele nos respeita, até em nossa ignorância. Chamemos Deus para lutar conosco. Faça com que Deus permita que a religião que é a revelada por Jesus Cristo seja uma religião de liberdade e paz, não de medo e insegurança. Por isso eu pregar à noite sobre a certeza da salvação, que é um dos presentes mais bonitos que Jesus nos deu. Porque nós nos lembramos que quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus Cristo, ali estava colocada a razão de ser da religião revelada por Jesus. Cantaram os anjos:
Não tenham medo aos pastores. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não deve haver espaço para o medo no nosso relacionamento com Deus. Antes, o nosso relacionamento com Deus deve nos fazer homens e mulheres livres do medo, ou pelo menos, mulheres e homens que estão em busca desta liberdade, porque às vezes o dano foi forte, mas mesmo nesses casos de danos poderosos, Jesus veio ao mundo para nos libertar de todo tipo de medo. Clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova, não na beira, lá na cova, onde já não se podia mais me ver. Tão profundo eu estava em meu sofrimento e minha dor. Eu não tinha voz sequer para gritar, mas eu clamei, sussurrei, com uma voz fraquinha. Tu ouviste o meu clamor, tu te aproximaste quando a ti clamei, dizendo: não tenha medo. Senhor, tu assumiste a minha causa. Senhor, tu redimiste a minha vida. Palavra de Deus para mim, que também tenho medos, dos quais me quero ver completamente livre. Para você que talvez tenha mais ou menos medo do que eu, mas a comparação não importa. Jesus veio para que sejamos livres, para peregrinar pelas montanhas. Vamos cantar em pé agora esta música tão bonita, que nos fala precisamente isto, que Cristo promete nunca nos deixar. Essa semana, talvez você vá fazer um exame que está achando que não é coisa boa. Essa semana vai fazer uma prova que acha que não vai dar bom resultado. Essa semana vai ter uma conversa com alguém que adiou há muito tempo e não sabe o que vai acontecer. Não importa qual seja o seu medo, Cristo promete nunca deixar você. Vamos cantar então. Vivemos
Nós iremos ouvir agora o Cole Otília Galvão. Os irmãos vão entender por que eu coloquei essa música neste lugar agora, que fala que devemos viver unidos uns com os outros no Espírito. Eu vou descer e vou fazer um convite antes de o coro cantar. O convite é o seguinte: pode ser que você esteja com medo de que você e Deus sabem. Quer que oremos por você? Ou para libertar você de um medo em geral, de um medo em particular? Não sei. Quero lhe convidar a vir aqui à frente e vamos orar por você. Pode ser que você tenha ouvido que Jesus Cristo é aquele que nos liberta do medo. Diz: eu quero essa liberdade, essa libertação. Vem aqui, vamos orar por você, para que Deus abençoe e livre você. Pode fazer isso agora, enquanto o coro entoa essa canção. Enquanto ele canta, também quero lhe pedir para que você dê as mãos a quem está ao seu lado, porque no Espírito unidos é que nós podemos, pelo poder de Deus, triunfar e vencer, juntos, uns com os outros. Vamos então ouvir e cantar. Depois vamos orar. Podem vir, se assim desejarem, com seus motivos. Jesus os revelou como sendo tu o Pai de todo amor. Jesus veio ao mundo para nos libertar de todo tipo de temor, terror e medo. Mas apesar disso, ó Deus, ainda permanece em muitos de nós esta triste condição. Aqui estamos nós, sabendo que o Senhor é aquele que pode nos livrar de todo tipo de terror, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos livre do medo. Senhor, aqui estamos nós, tu conheces o coração de cada um, estamos aqui de braços dados, mãos dadas uns com os outros, unidos pelo amor a despeito de nossas diferenças, até mesmo indiferenças. Mas aqui estamos, ó Deus, para te pedir a bênção da liberdade. Problemas existem, dificuldades há, inimigos são reais, mas o Senhor é muito mais poderoso que qualquer obstáculo. És mais poderoso do que nós mesmos. Nossos principais inimigos somos nós mesmos, tu o sabes.
Liberta-nos, Senhor, de nossas memórias trágicas, de nossos traumas dolorosos. Liberta-nos, ó Pai, de mentiras que nos têm impedido de viver a vida abundante para a qual Jesus morreu em nosso lugar. Se há, ó Deus, aqui nesse momento alguém pedindo algo muito específico para esta semana, capacite, ó Deus, essa pessoa, que possa ir no poder do Espírito Santo enfrentar a sua dificuldade. Se há aqui alguém que está afirmando que Jesus Cristo é o seu Senhor, confessando os seus pecados, perdoa, ó Deus, te rogamos. És o Deus da paz, do amor e da liberdade. E te rogamos, como fez o poeta, do fundo dos nossos problemas, que ouças o nosso clamor e de nós te aproximes e nos digas: não tenhas medo. É isso que nós te rogamos, Pai, em nome daquele que é a garantia dessas promessas, Jesus Cristo, que morreu na cruz, para que nunca mais tivéssemos medo. Oramos assim. Amém. Deus a todos nos abençoe.